No final de outubro do ano 2000, detetives de Indiana se depararam com uma cena terrível. 2 corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados em uma lixeira no centro da cidade. A identificação revelou que se tratava de um casal que vivia com outro casal de amigos. 2 casais compartilhavam uma casa, acreditando que a amizade e a confiança seriam suficientes para manter a paz. Mas em uma noite fatídica, tudo mudou. Um crime ocorreu deixando 2 deles sem vida e os outros 2 envolvidos em uma teia de suspeitas e acusações. O que realmente aconteceu entre as 4 paredes daquela casa? Quem é o verdadeiro responsável por este crime? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E claro que você já percebeu que hoje eu estou vestido com a maravilhosa Tech T-shirt da Insider. Vocês sabem que eu amo as camisetas deles, que além de super confortáveis, são extremamente versáteis. Vai com tudo e os looks ficam lindos, vale muito a pena ter. Mas tem mais. A Tech T-shirt foi submetida a um teste no Instituto de Pesquisas Tecnológicas para comparar o desbotamento após 50 lavagens e foi comparado com camisetas de algodão. Os resultados mostram que a Tech T-shirt mantém a sua cor, ao contrário das camisetas convencionais de algodão. Eu vou deixar a foto comparativa aqui para vocês verem a diferença entre uma camiseta convencional de outras marcas e a da Insider. E você acredita que essas 2 camisetas foram lavadas o mesmo número de vezes? Isso significa que você pode investir sem medo nessa peça, porque ela vai durar muito. Ela mantém sua cor e também a aparência de nova, mesmo após vários meses de uso e de lavagens frequentes. Além disso, tem também no site da Insider diversos modelos lindos, tanto feminino quanto masculino. E para vocês conhecerem a marca, a Insider está presenteando os espectadores do Caixa de Pandora com 18% de desconto na sua primeira compra. E com 12% para quem já conhece a marca. Então acesse o link que estará aqui no box de informações e utilize o meu cupom, que é o Caixa de Pandora. E claro que apoiando um parceiro aqui do Caixa de Pandora, você também estará apoiando o meu canal. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Sarah Jo Pender nasceu em maio de 1979. Ela tinha uma irmã e durante a sua infância, tanto ela quanto a sua irmã moravam com o pai e com a madrasta. O divórcio dos seus pais aconteceu enquanto ela era bem pequena, e aquilo de certa forma foi bem traumatizante para ela. A Sarah sempre foi uma ótima aluna com notas excepcionais no colégio. Ela não tinha qualquer problema de comportamento. Em 1997, ela terminou o colegial e ela conseguiu uma bolsa de estudos para a Universidade de Purdue. Ela estava estudando física nessa época, esperando ter uma carreira em bioquímica. Mas, obviamente, como muitos jovens que acabam de entrar na faculdade, ela acabou se tornando um tanto quanto festeira. Ela estava sempre com amigos em festas, bebendo e fumando, e logo, na verdade, a Sarah acabou se cansando da pressão dos estudos. Então, após o seu primeiro ano de faculdade, ela decidiu abandonar o curso, mesmo ela estando se destacando muito entre todos os alunos. A partir do momento que ela decidiu abandonar a sua faculdade, ela decidiu que ela precisaria agora trabalhar. Ela então começou a trabalhar para uma empresa de construção como secretária. Em pouco tempo, como a Sarah era uma menina muito inteligente, ela já conseguia analisar as plantas das casas. E ela realmente começou a se interessar por este universo. Tanto que ela até pensou em voltar para a faculdade, mas agora para estudar a parte de desenho para construção civil. Sua vida parecia estar indo na direção certa nessa época. Até que algo bem sombrio aconteceu durante uma das festas que a Sarah costumava participar. Mesmo após deixar a faculdade, a Sarah continuou saindo bastante para se divertir para festa, para bares, mas ainda assim a Sarah era uma menina bem consciente, ela não gostava de beber e depois dirigir. E aí, durante uma festa que estava acontecendo em uma casa, a Sarah e sua amiga acabaram bebendo bastante. A amiga dela acabou indo embora e deixou a Sarah para trás. Como eu falei, a Sarah estava bem alcoolizada e por isso o dono da casa falou que ela poderia dormir lá, porque como ela estava dirigindo, não seria seguro. Mas infelizmente, esse homem acabou se aproveitando do momento de vulnerabilidade da Sarah e abusou dela. No dia seguinte, ela chorou muito, ela contou para sua mãe tudo o que tinha acontecido, mas ela não quis contar quem tinha feito aquilo e ela também não quis prestar queixa contra esse homem. A irmã dela acredita que a Sarah não quis denunciar esse abuso porque, para ela,
Era constrangedor ir em frente a um juiz e se sentir culpada por algo que tinha acontecido com ela própria e que ela tinha sido a vítima. Porque nós sabemos, que muitas pessoas acabam culpando a vítima nessas situações. Ela então simplesmente quis esquecer esse episódio traumatizante e tentar seguir em frente com a sua vida. Alguns meses depois, alguém entrou na vida da Sarah para mudar tudo. E era o Richard Hu, de 22 anos. Eles se conheceram durante um show em julho do ano 2000 e logo ela se apaixonou por ele. Ela estava com 21 anos nessa época. O Richard nasceu e foi criado em Noblesville, em Indiana. Ele teve uma infância bem difícil. Seu pai o abandonou quando ele era apenas uma criança e ele acabou sendo criado pela mãe e pela avó. Com o passar do tempo, Richard se destacou muito no futebol americano, nas posições de atacante ofensivo e também defensivo. E nessa época ele estava na escola secundária da cidade. E por causa disso, algumas faculdades ficaram bastante interessadas em oferecer uma bolsa esportiva para ele. Porém, infelizmente, ele acabou sofrendo uma lesão que acabou com todas as chances de oportunidades de ir para uma faculdade. Na verdade, acabou com as chances dele conseguir uma bolsa para integrar um time de futebol da faculdade. Mas no ano 2000, quando ele conheceu a Sarah, na verdade o Richard já era um ex-presidiário. E depois dele ser solto, ele começou a fazer a venda de metanfetaminas. Apesar de ter um caráter duvidoso, ele era um rapaz muito agradável à primeira vista. Então quem o conhecia gostava muito dele. A Sarah falou para sua irmã Jennifer como era bom conviver com o Richard, porque ele ria de tudo e a risada dele fazia a Sarah sorrir, então ela era muito feliz ao lado dele. Logo depois que eles se conheceram, a Sarah e o Richard já começaram o namoro e foi tudo muito rápido e intenso para os dois. E não demorou muito, apenas um mês após começar aquele namoro, eles decidiram morar juntos. Eles se conheciam há apenas algumas semanas nessa época e não tinha dado tempo para Sarah conhecer profundamente quem era o Richard. Mas movida por aquela paixão momentânea, ela decidiu que seria uma boa ideia que o Richard morasse com ela. A Sarah, nessa época, morava sozinha em um apartamento bem pequenininho que ela alugava. Mas como vocês já sabem, o Richard tinha um histórico criminal bem problemático. Nessa altura, ele já tinha 6 contravenções e 2 condenações por roubo de automóvel e invasão residencial. Então, várias bandeiras vermelhas aqui, mas obviamente ele manteve isso escondido da Sarah por algum tempo. E não demorou muito para que a convivência entre eles revelasse alguns segredos. Logo a Sarah percebeu que o Richard, na verdade, conseguia dinheiro de forma ilícita, mesmo ele trabalhando como segurança de um bar nessa época. Mas como eu falei, a Sarah estava completamente apaixonada por ele e por isso, mesmo percebendo essas bandeiras vermelhas, ela decidiu ignorar todos os sinais de alerta. Certo dia, o Richard chegou com uma novidade para Sarah. Ele perguntou para ela se estava tudo bem um casal de amigos morar um tempo com eles, porque supostamente esse casal de amigos estava passando por momentos difíceis. Esse casal de amigos era o Andrew Cataldi e a Trisha Nordman, 2 prisioneiros que haviam acabado de fugir da cadeia. A Trisha nasceu em 19 de setembro de 1974. Ela era uma mulher alta, de 1,80 de altura, tinha cabelos loiros e olhos azuis. Ela era considerada uma mulher muito bonita. Nessa época, ela já tinha 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Ela era muito conhecida como uma pessoa gentil e muito amorosa, porém, ela acabou entrando em um vício em substâncias durante a sua vida. E o pai dos seus filhos acabou indo embora e não quis ser presente nem na vida dos filhos e muito menos na vida da Trisha. A Trisha, então, acabou sendo presa e colocada no Departamento de Correções de Nevada por uma acusação de falsificação e lá ela conheceu o Andrew. Ele nasceu em 19 de agosto de 1975 e ele também estava cumprindo pena na penitenciária de Nevada, mas por traficar metanfetamina. Não fica claro exatamente quando, mas o casal conseguiu planejar e realizar uma fuga dessa prisão. Não fica claro se a Sarah sabia do histórico desses 2 amigos do Richard, mas ela não viu problemas em eles morarem todos juntos durante um tempo. Porém, ela falou que aquele apartamento era muito pequeno, então não teria como. Então, eles decidiram se mudar para uma casa com 2 quartos em um bairro humilde da cidade de Indianápolis. E no outono do ano 2000, o Andrew, a Trisha, a Sarah e o Richard foram morar todos juntos em uma casa simples. Aquela casa estava sendo alugada no nome da Sarah. Então, basicamente, a Sarah começou a viver com 3 condenados pela justiça, 2 deles fugitivos da prisão. E seu namorado era um traficante. Sua mãe chegou a visitá-la
e ela conta que percebeu algo estranho desde o momento em que ela entrou naquela casa, como se fossem vibrações negativas pairando no ar. E ela contou que quando ia à casa da filha, o Andrew e a Trisha estavam sempre sentados ali no sofá assistindo televisão. A Trisha era sempre muito simpática, porém o Andrew sequer virava o rosto para cumprimentá-la. Ele nem olhava na cara dela. Ela até fala que nunca conseguiu olhar o rosto dele de frente, nunca conseguiu olhar os olhos dele, porque ele não fazia questão de virar o rosto e dar oi para ela. Mas em contrapartida, o Richard era um menino muito agradável e tratava a filha dela muito bem. Então, ela achava estranho o fato da Sarah ser a única ali que tinha um emprego fixo, mas ela gostava do Richard. E a Sarah dizia para sua mãe e também para sua irmã que eles viviam ali de negócios paralelos para conseguir alguma renda. E ela falou também que ela estava ajudando o Richard a conseguir um emprego nessa época. Mas a realidade é que o Richard não tinha contado para Sarah sobre o seu histórico de problemas com a lei. E para ele seria muito difícil ali conseguir um emprego fixo. Na verdade, o que ele queria mesmo era continuar vendendo substâncias, porque isso dava muito mais dinheiro do que os bicos que ele fazia, como por exemplo de segurança de bar. O casal de amigos também começou a ajudar o Richard nessas vendas e a Sarah ficava bastante contrariada com isso. Ela pedia que não fizessem esse tipo de atividade dentro da casa que ela estava alugando, mas mesmo assim essa atividade legal continuava acontecendo. E é dito que a Sarah, na verdade, até participou do consumo de substâncias que acontecia ali dentro da casa. Mas claro que essa era a receita perfeita para dar tudo errado. 2 casais jovens morando na mesma casa e trabalhando com serviços ilegais. E não só isso, o Richard e o Andrew estavam construindo um laboratório de metanfetamina no porão da casa. Logo o convívio começou a pesar ali no dia a dia e começou a gerar vários conflitos dentro da casa. Acontece que o Andrew e o Richard tinham discussões frequentes e geralmente era por causa de dinheiro, por causa dos negócios que eles tinham. E a Sarah ficava bem incomodada com essas discussões constantes. Além disso, como eu falei, ela era a única ali que trabalhava legalmente. E a presença do casal começou a irritar bastante a Sarah. Ela queria que o Richard mandasse os dois embora o quanto antes. Mas enquanto isso não acontecia, eles começaram até a evitar ficar dentro da própria casa. Tudo isso nos leva ao dia 25 de outubro de 2000, quando a calma e suburbana cidade de Indianápolis foi brutalmente interrompida. Era apenas mais uma quarta-feira comum, até que um homem chamado Steve termina o seu turno de trabalho e vai até a lixeira descartar o lixo do dia. Quando ele abriu a caçamba de lixo que ficava na rua, ele se deparou com o que ele achou a princípio ser um mendigo dormindo dentro da caçamba. Ele tentou acordar o homem e pediu para que ele saísse dali. Porém, ao olhar melhor, ele percebeu que, na verdade, aquilo era um corpo sem vida. Logo ele ligou para a polícia relatando que achava ter encontrado um corpo dentro da lixeira industrial que ficava atrás de uma velha fábrica abandonada, e os policiais foram imediatamente para o local. E de fato foi constatado que ali tinha um corpo. Eles então começaram a fazer a retirada desse corpo e, para surpresa dos investigadores, embaixo deste corpo tinha outro. Então eram 2 corpos empilhados que haviam sido descartados de maneira fria e cruel. Ficou claro para os investigadores que ali se tratava de um homem e de uma mulher. Eles estavam com as roupas completamente ensanguentadas e um deles estava com o rosto completamente desfigurado. Além disso, eles não estavam com qualquer documento para que os investigadores pudessem fazer a identificação deles. O local onde os corpos foram encontrados acabou sendo isolado imediatamente e a investigação começou. Na lata de lixo e também em volta não tinha muito sangue. Isso indicava que o crime não havia sido cometido naquele lugar. Os 2 corpos, até então sem identificação, foram levados para autópsia. E foi identificado que eles haviam sido atingidos por uma espingarda calibre 12. A vítima do sexo masculino tinha sido atingida no peito e a vítima do sexo feminino tinha sido atingida no peito e na lateral do rosto. E sua cabeça estava completamente desfigurada, irreconhecível. Sem qualquer documento ou qualquer outro modo de identificação dessas 2 pessoas, foi colhida as impressões digitais deles. Porém, não constava no banco de dados de Indiana nenhuma correspondência.
Em seguida, tiraram fotos de cada tatuagem que eles tinham pelo corpo. Algumas pareciam inclusive bem recentes, então poderia ser mais fácil identificá-los dessa forma. O caso foi para os noticiários imediatamente e as fotos das tatuagens foram divulgadas para caso alguém reconhecesse os desenhos e ajudasse nas investigações. Enquanto isso, os investigadores se perguntavam quem faria aquilo com 2 pessoas e por que isso teria ocorrido. Logo após os noticiários divulgarem as fotos, a sede da polícia foi inundada de ligações com dicas. E uma dessas pistas levou os investigadores até a casa onde a Sarah e o Richard moravam com um casal de amigos. Uma denúncia anônima informou que as 2 pessoas encontradas sem vida moravam ali. Os investigadores então foram até a casa localizada na Michael Street e tocaram a campainha, porém ninguém apareceu. Um vizinho avisou que no dia 25 de outubro, por volta das 3 horas da manhã, ele tinha acordado, olhado pela janela e tinha visto 2 pessoas enchendo a parte traseira de uma caminhonete. E em seguida essas 2 pessoas saíram com o carro. Ele falou que ele não tinha conseguido saber exatamente se era um homem e uma mulher, porque a casa dele ficava um pouco longe de onde o carro estava, mas ele sabia que 2 pessoas tinham tido essas atitudes bem suspeitas naquela madrugada. Os investigadores desconfiavam que o que quer que tivesse acontecido ali provavelmente tinha sido dentro daquela casa na Michael Street. Então, eles conseguiram um mandado de busca para investigar o interior da residência, porque ali poderia ter todas as pistas do crime. Assim que entraram no local, eles notaram que estava uma bagunça. Estranhamente, tinha um sofá no meio da sala. Era muito claro que aquele sofá estava no local errado, ou tinha sido colocado ali provavelmente para esconder algo embaixo dele. Quando os investigadores arrastaram o sofá, eles de fato encontraram algo escondido. Embaixo tinha uma mancha de sangue no carpete. A mancha estava bem clarinha já, como se alguém tivesse tentado limpar e não tivesse conseguido limpar completamente, e por isso, provavelmente, o sofá tinha sido colocado em cima para tentar esconder aquilo. Havia também marcas de sangue na parede da sala da casa, e era muito claro que ali era onde tudo tinha acontecido. Enquanto exploravam a casa, os investigadores encontraram documentos que ligavam a residência a Sarah Pender. As correspondências e também o contrato de aluguel não deixava qualquer dúvida, afinal estava tudo no nome dela. Enquanto vasculhavam mais ali a casa para tentar descobrir se mais pessoas moravam ali, os policiais encontraram pertences pessoais e registros que indicavam que a Sarah não estava sozinha nessa casa, que realmente tinha mais pessoas morando ali com ela. E o nome recorrente que aparecia em algumas correspondências e também em alguns documentos encontrados era do Richard. Isso complicava ainda mais a investigação, porque agora os investigadores precisavam determinar a natureza do relacionamento entre a Sarah e o Richard e como isso se conectava aos corpos encontrados. Será então que os 2 corpos na lixeira pertenciam ao Richard e a Sarah? Será que eles tiveram a vida tirada? Enquanto a busca na casa continuava, uma vizinha chamada Jana Frederick aproximou-se dos policiais. Ela parecia bastante perturbada e ansiosa para falar com eles. A Jana contou aos agentes que conhecia a Sarah e o Richard e também que ambos moravam ali com outro casal. Ela falou que nos últimos dias havia notado um comportamento estranho vindo da casa. Ela mencionou ter ouvido gritos e sons de luta na noite do crime e que na manhã seguinte tudo parecia estar em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Ela também contou que nas últimas 3 semanas os casais estavam tendo brigas constantes. A Jana também relatou que a Sarah e o Richard costumavam ser bem reservados, mas eles estavam recebendo muitas visitas de pessoas desconhecidas e era com muita frequência. Ela não conseguiu identificar quem eram essas pessoas que estavam sempre ali na casa deles, mas sabia que tinha algo de errado ali acontecendo, provavelmente uma atividade ilegal. A equipe de investigadores começou a investigar um pouco o passado da Sarah para ver se aquilo trazia alguma resposta. Descobriram então que ela era uma estudante universitária com um histórico bastante normal. Nada em sua vida pregressa sugeria que ela pudesse estar envolvida em alguma coisa ruim. Mas uma coisa era fato: 2 casais jovens moravam naquela casa. Um casal tinha sido encontrado sem vida na lixeira e o outro estava foragido da polícia. Não demorou muito para os policiais saberem qual era o casal que estava vivo. Acontece que a Sarah havia comparecido ao seu trabalho no dia 25 de outubro, mas no dia seguinte ela não compareceu. O crime tinha acontecido na madrugada do dia 24 para o dia 25.
Portanto, não poderia ser a Sarah uma das vítimas. Ela ainda estava viva. Neste dia também, o legista confirmou a identidade das vítimas e eram eles o Andrew e a Trisha. Diante disso, os suspeitos número 1 era a Sarah e o Richard. O problema agora era localizar onde eles estavam. A casa que eles moravam estava completamente abandonada e a Sarah não estava mais frequentando o seu trabalho. Então, claramente, eles estavam fugindo e se escondendo da polícia. Mas os investigadores descobriram que a mãe do Richard morava em Noblesville. Os policiais então ficaram observando ali de longe a casa dela, com a esperança de que em determinado momento a Sarah e o Richard aparecessem por lá. E isso de fato aconteceu. Quando aconteceu, no dia 27 de outubro, os policiais levaram os dois presos. No primeiro interrogatório, a Sarah manteve uma postura bem calma, mas suas palavras revelavam a tensão que ela estava sentindo. Sentada ali na sala de interrogatório, ela começou a contar sua versão dos eventos daquela fatídica noite. Ela contou que na noite do dia 24 de outubro, ela e o Richard saíram para jantar com os pais dela. Ela falou que foi uma noite muito tranquila e ela voltou para casa por volta das 11 horas da noite. A Sarah afirmou que ao voltar para casa encontrou o Andrew e a Trisha na sala como de costume. Porém, não demorou muito para que o Richard e o Andrew começassem a discutir. Ela falou que ela tentou intervir, mas a situação estava ficando completamente fora de controle. Foi então que ela decidiu sair da casa e dar uma volta enquanto as coisas não se acalmavam. Quando ela voltou para casa, ela notou que a porta da frente estava trancada. Então ela deu a volta e entrou pela porta dos fundos. Segundo a Sarah, naquele momento, ela encontrou o Richard parado sobre os corpos de Andrew e da Trisha. E a feição do Richard, que era sempre carismática, agora tinha mudado para uma expressão séria e pesada. Parecia outra pessoa. Ela falou que ficou com muito medo e ela não sabia o que fazer. Ela falou também que o Richard a convenceu a ajudá-la a se livrar dos corpos. Então, durante a madrugada do dia 25, eles enrolaram os corpos com panos e colocaram atrás da caminhonete. E foi este o momento que o vizinho viu duas pessoas carregando uma caminhonete em atividades suspeitas. E depois eles dirigiram essa caminhonete até o centro da cidade e descartaram naquela lixeira industrial. Os investigadores ouviram tudo atentamente, anotando cada detalhe do relato da Sarah, porém muitas perguntas ainda tinham ficado em aberto. Por que ela não tinha chamado a polícia imediatamente? Por que ela ajudou o Richard a se livrar dos corpos se ela estava tão aterrorizada? Sobre isso, ela respondeu que estava muito apavorada e ela não queria ser a próxima vítima do Richard. Então ela ficou com medo de que ele tirasse a vida dela e resolveu ajudá-lo. Depois de descartar os corpos, ela falou que os dois foram para um motel se esconder naquela noite. E no dia seguinte, o Richard orientou que ela fosse trabalhar normalmente, enquanto ele tentava limpar ali a cena do crime. Esse foi o relato da Sarah e enquanto ela dava o relato dele, o Richard estava em outra sala contando a sua versão dos fatos. O Richard aparecia abalado e bem ansioso em seu primeiro interrogatório. Ele manteve primeiro uma postura defensiva e inicialmente ele falou que nada tinha acontecido naquela noite. Ele falou que tinha saído com a Sarah e com os pais dela para jantar e que tudo tinha ocorrido bem. E que depois eles voltaram para casa e tudo parecia normal. Mas claro que os investigadores sabiam que ele estava blefando e eles continuaram pressionando o Richard para saber a verdade. Até que uma hora, sentado naquela sala de interrogatório, ele começou a contar o que de fato aconteceu. Ele falou que uma discussão tinha acontecido naquela fatídica noite. Ele e o Andrew começaram a discutir por causa de uma dívida de erva. Mas ele disse que a discussão acabou ficando fora de controle e o Andrew estava completamente descontrolado. Ele falou que o Andrew correu para pegar uma arma que tinha ali na casa. Mas o Richard falou que conseguiu entrar em uma luta corporal e tirar a arma do Andrew. E então ele fez os disparos. Ele falou que ou ele faria aquilo ou morreria. E que inclusive o Andrew estava ameaçando matar toda a família dele. Então, basicamente o Richard estava alegando legítima defesa. E que toda a sua ação tinha sido apenas para se defender. Naquela noite ele contou que quando a Sarah voltou para casa, ela ficou completamente em choque ao ver tudo o que tinha acontecido. Ela ficou completamente apavorada, ela não sabia o que fazer e foi ele que conduziu toda a situação. Apesar de também estar em choque, de acordo com o relato dele. E foi quando eles decidiram se livrar dos corpos.
O Richard e a Sarah não tinham carro. E aquela caminhonete que eles usaram para transportar os corpos, eles tinham pegado emprestado há alguns dias de um amigo do Richard, chamado Ronnie. O Richard havia pegado a caminhonete emprestada em 23 de outubro para remover alguns itens do porão da casa. Porque, como eu falei, ele e o Andrew tinham aquele plano de criar um laboratório de metanfetamina. E, inclusive, ele já estava em colaboração com um químico de Las Vegas, que ajudaria eles naquela atividade legal. O Richard contou que a Sarah foi trabalhar no dia seguinte, conforme ele havia orientado ela a fazer, enquanto ele pegava emprestado um equipamento da vizinha Diana Frederick para limpar o sangue da casa. No dia seguinte, em 26 de outubro, o casal foi para Noblesville para devolver a caminhonete para o amigo do Richard, e lá na casa do Ronnie, ele colocou fogo em vários itens manchados de sangue. Os investigadores ouviram tudo aquilo e anotaram todos os detalhes do relato do Richard, porém, novamente, ainda tinha muitas perguntas que pairavam no ar. Por que ele não tinha chamado a polícia imediatamente se tudo não passava de legítima defesa? E por que ele também tirou a vida da Trisha, se a legítima defesa era contra o Andrew? Diante da confissão dos crimes, o Richard foi mantido preso. Já a Sarah, como ela havia colocado a culpa de tudo no seu namorado e falou que agiu apenas por medo, ela foi liberada. Os investigadores inicialmente chegaram à conclusão que a Sarah era apenas outra vítima das ações do Richard e apenas tinha ajudado o namorado a esconder os corpos por ter sido coagida por ele. Porém, no dia seguinte, em 28 de outubro, os policiais descobriram algo de errado na história da Sarah. Eles então pediram que ela fosse até a delegacia levar as calças manchadas de sangue que o Richard tinha usado no dia do crime, para passar por testes de DNA. Aproveitando que ela estava lá, que ela aceitou ir até a delegacia, os policiais a colocaram em um interrogatório mais uma vez. Isso porque eles haviam descoberto que a Sarah tinha comprado uma arma para o Richard no dia dos fatos. O Richard não podia comprar armas de fogo legalmente por causa dos seus antecedentes criminais. E alguns dias antes do crime, ele tentou comprar uma arma do filho do namorado da Jana, da sua vizinha. E acabou não dando certo essa compra. Então, segundo a Sarah, o Richard a convenceu, como ela tinha ficha limpa, a comprar uma arma para ele. No dia 24 de outubro, no dia dos fatos, a Sarah e o Richard foram até o Walmart. E lá, a Sarah comprou essa arma. Naquele dia, eles compraram uma espingarda calibre 12, um refrigerante e preservativos. O balconista do Walmart afirmou que o Richard foi quem escolheu a munição da arma e a Sarah quem fez todo o pagamento. Mais tarde naquela noite, como vocês sabem, o Richard tirou a vida do seu casal de amigos. Diante dessa descoberta, os investigadores desconfiaram da versão dos dois. Afinal, o Richard havia alegado legítima defesa e a Sarah havia alegado que tinha sido a única vítima viva dessa história. Mas diante dessas evidências, parecia mais que aquilo tinha sido um crime premeditado. E então, ao ser questionada, Sarah alegou que tinha comprado essa arma apenas por ter sido abusada e que seu abusador estava a ameaçando. Mas, na verdade, não havia qualquer registro desse tal abusador. A Sarah nunca prestou queixa contra ele e nem deu o nome dele para os policiais. Então parecia para os policiais que, mais uma vez, ela estava mentindo para convencê-los de que era uma vítima. Com isso, a Sarah também foi presa e acusada do crime em 28 de outubro. Os policiais agora tinham dúvidas se ela estava ou não na cena do crime, e qual de fato tinha sido seu papel, que aparentemente tinha sido muito maior do que ela estava alegando. Os testes de DNA feitos nas roupas do Richard confirmaram que o sangue era do Andrew e da Trisha. Porém, nenhuma evidência de DNA foi encontrada que ligasse diretamente a Sarah ao crime. Enquanto estavam presos, a Sarah e o Richard ficaram se correspondendo através de cartas. Eles não tinham sido autorizados a se comunicarem, o detetive responsável pelo caso tinha proibido que eles se comunicassem, mas eles encontraram alguém para levar e trazer as cartas sem que ninguém soubesse. E então, 7 meses após ser presa, o caso da Sarah teve uma reviravolta. O advogado de defesa do Richard deu ao investigador do caso uma carta que supostamente a Sarah havia escrito para ele, enquanto ambos estavam ali na prisão. E na carta, a Sarah confessava o crime, afirmando que ela simplesmente tinha feito aquilo porque tinha enlouquecido. Ela escreveu o seguinte: gostaria de poder voltar e mudar os eventos daquela noite. Andrew foi tão mal naquela noite, eu simplesmente surtei. Eu não queria matá-los. Deve ter sido o ácido. Quando você disse que tentaria assumir a culpa, eu soube que você me amava profundamente.
No começo pensei que você contaria, mas você manteve sua promessa. Então agora o detetive tinha em mãos uma carta onde supostamente a Sarah confessava todo o crime. E agora, será que ela quem havia puxado o gatilho? E então, enquanto aguardava o julgamento, a Sarah iniciou uma espécie de relacionamento romântico por correspondência com outro detento do Departamento de Correções de Indiana. Este homem era o Floyd Pennington. Ele era um criminoso profissional e já havia sido condenado por abuso de menor, roubo, furto e por porte ilegal de arma de fogo. Os dois começaram a trocar cartas e eles trocaram um total de 75 cartas. Então era praticamente um relacionamento à distância que eles ficaram tendo. Não fica claro por quê, eu acredito que para tentar negociar uma pena menor para ele. Mas em 20 de setembro de 2001, ele se encontrou com o detetive do caso da Sarah, dizendo que poderia marcar um encontro com ela e tentar fazer com que a Sarah admitisse a ele sua responsabilidade pelo crime. O detetive pediu que ele realmente fizesse aquilo, então o Floyd escreveu para Sarah para ela fingir estar doente para ser enviada a um hospital, e ele então faria o mesmo. E lá eles poderiam finalmente se encontrar. Basicamente, ele estava armando uma emboscada para Sarah sem que ela soubesse. Em 22 de setembro, ele fingiu ter um problema renal e ambos realmente conseguiram ser transferidos para o mesmo hospital. Eles tiveram um encontro naquele hospital e alguns dias depois ele avisou o detetive que tinha conseguido falar com a Sarah no hospital por 4 horas. Ele disse que quando ficaram sozinhos por meia hora, ela havia admitido a ele que havia planejado o crime. Segundo Floyd, a Sarah alegou que havia coagido o Richard a tirar a vida do casal de amigos e que inclusive ela estava presente na casa durante o crime. Esse era um testemunho extremamente importante para esse caso. Então o promotor pediu que o Floyd testemunhasse exatamente o que a Sarah havia falado para ele perante o tribunal. O julgamento da Sarah foi realizado no Tribunal Superior de Marion em julho de 2002, com James Navy como advogado de defesa, Larry Sales como advogado de acusação e a juíza-presidente Jane Magnus. O promotor Larry era conhecido por seu sucesso nas condenações de vários criminosos violentos. E a principal prova que a promotoria tinha era aquela tal carta onde supostamente a Sarah assumiu o crime. O promotor Larry alegou que a Sarah era quem havia planejado o crime e manipulado Richard para cometê-los. Ele citou o fato de que a Sarah quem havia comprado aquela arma na manhã dos fatos e que ela mais tarde tinha ajudado Richard a se livrar dos corpos. Para a mídia que aguardava o julgamento, o promotor fez uma declaração comparando o poder de influência que a Sarah tinha sobre o Richard ao controle que o Charles Manson tinha sobre seus seguidores da sua seita. Depois desse dia, a Sarah passou a ser chamada de a versão feminina de Charles Manson. Essa era a manchete principal do dia. Para provar a culpa da Sarah, o promotor se baseou principalmente na carta supostamente escrita pela Sarah em maio de 2001 e também no depoimento do seu ex-namorado detento Floyd Pennington. Como eu falei nessa carta, a Sarah assumia a responsabilidade pelo crime. Mas tanto a Sarah quanto a sua equipe de defesa alegava no tribunal que não era ela quem havia escrito aquilo. E que, na verdade, o Richard, com seu advogado de defesa, tinha falsificado aquela carta imitando a letra da Sarah para que ela fosse condenada e ele absolvido. E a defesa da Sarah argumentou que a prova disso seria o fato de todas as cartas que eles trocavam terem sido confiscadas por um policial da prisão. E a defesa da Sarah argumentou que a prova disso seria o fato de que, em determinado momento, todas as cartas que o Richard e a Sarah trocavam entre eles terem sido confiscados por um policial da prisão, porque, como eu falei, eles eram proibidos de se comunicarem. A Sarah falou que essa carta apareceu apenas depois que todas as cartas que ela escrevia ao Richard terem sido confiscadas e que depois disso eles não conseguiram mais se comunicar. Então, depois que eles foram descobertos trocando cartas e depois que as cartas foram confiscadas, a Sarah falou que não tinha escrito mais nenhuma carta ao Richard. Porém, essa carta onde ela supostamente assumia o crime apareceu apenas depois disso. E isso, segundo a defesa, provava que a carta era falsa e que tinha sido escrita pelo próprio Richard. Diante desse impasse, uma examinadora de documentos forenses chamada Leanne Hermilus foi chamada para analisar a carta. As únicas impressões digitais encontradas no papel pertenciam ao Richard, mas a letra correspondia com a letra da Sarah. Com isso, a Leanne testemunhou que a carta havia sim sido escrita pela Sarah.
O advogado de defesa, James Navy, continuou argumentando que aquela carta era falsa e ele disse que a Sarah não era uma mente criminosa brilhante, como a acusação estava alegando, e que o crime não tinha sido um ato planejado por nenhum dos dois, e sim algo de momento, e que a maior motivação do Richard tinha sido o fato do Andrew estar prestes a tirar ele daquela parceria que eles tinham na venda de substâncias ilícitas. Outra evidência apresentada ao júri foi o tão esperado testemunho do Floyd, que teve aquele relacionamento por correspondência com a Sarah. Ele testemunhou que a Sarah havia admitido sua responsabilidade pelo crime durante aquele encontro que eles haviam marcado no hospital. Acontece que esse testemunho acaba não batendo com a carta que supostamente havia sido escrita pela Sarah, porque na carta dizia que ela quem havia puxado o gatilho. Na carta, supostamente, ela assumia que tinha tirado a vida do casal. E no testemunho do Floyd, ele dizia que a Sarah havia confessado apenas que tinha manipulado Richard para cometer o crime e que estava presente na casa, mas ele quem havia puxado o gatilho. A tese da promotoria teve como pilar 3 evidências, que era o recibo da arma, no nome da Sarah, a carta supostamente escrita por ela e o testemunho do Floyd. Sendo assim, em 22 de agosto de 2002, a Sarah Pender foi considerada culpada e sentenciada a 110 anos de prisão. Já o Richard se declarou culpado para evitar um julgamento e sua defesa alegou que ele havia sido influenciado pela Sarah na época do crime e que ela quem havia puxado o gatilho. Ele foi condenado a 75 anos de prisão. Mas diferente dos outros casos, este não termina aqui, porque nada nessa história é o que parece. Após 3 anos da sentença, em 2005, o Richard admitiu que aquela carta que ajudou a condenar a Sarah era de fato falsa. Então a carta onde supostamente a Sarah admitiu o crime não havia sido escrita por ela. O Richard disse que fez outro preso falsificar a letra da Sarah. Isso após esse preso estudar as cartas que ela enviava ao Richard. O Richard fez uma carta confessando tudo isso e assinou para ajudar na apelação da Sarah. Um especialista em caligrafia chamado pela defesa dela apontou que realmente a carta era falsa. E agora eu vou falar para vocês algumas evidências de que realmente a carta não tinha sido escrita pela Sarah. O detetive do caso não conseguiu encontrar um envelope lacrado que correspondesse a esta carta. E todas as cartas que a Sarah enviava para o Richard era dentro de um envelope lacrado. Outra coisa é que a maioria das 80 cartas enviadas pela Sarah eram escritas em letra cursiva. A suposta carta autoincriminatória era com letra de forma. Outra coisa é que o presidiário que teria falsificado a carta primeiro afirmou que o Richard tinha mostrado a ele várias cartas escritas pela Sarah e também que o Richard havia pedido a ele que escrevesse uma carta a fim de reduzir suas acusações. Mas esse preso falou que não fez o que o Richard pediu. Porém, em outra ocasião, ele acabou admitindo ao investigador particular contratado pela Sarah que o Richard realmente havia solicitado que ele falsificasse uma carta incriminando a Sarah pelo crime e que ele realmente havia feito. Além disso, como eu falei, em julho de 2001, o detetive responsável pelo caso descobriu que o Richard e a Sarah estavam se correspondendo por cartas, e ele pediu que os policiais recolhessem todas as cartas da cela e também proibiu que os dois voltassem a enviar cartas um ao outro. Como a suposta carta falsa estava datada do dia 16 de maio de 2001, era para essa carta ter sido recolhida também. Porém, isso não aconteceu. Afinal, essa carta foi parar na mão do advogado do Richard em outubro de 2001. Isso significava que o Richard tinha falsificado essa carta depois da proibição de se corresponder com a Sarah, porém ele tinha colocado aquela data de maio de 2001. Mas se ela de fato tivesse sido escrita em maio de 2001, ela teria sido recolhida junto com as outras cartas encontradas na cela em julho. E também as impressões digitais encontradas na carta pertenciam ao Richard e a esse presidiário que falsificou a letra da Sarah. A impressão digital da Sarah não foi encontrada na carta. Diante disso tudo, a equipe de defesa da Sarah acreditavam que tinham evidências o suficiente para reverter a sua condenação. Então, eles solicitaram que o tribunal revisasse o caso. Porém, o tribunal considerou que apenas essa prova não seria o suficiente para dar a Sarah um novo julgamento. No fim, a Sarah entrou com várias apelações, porém, todas foram negadas. O Richard também apelou da sua sentença e ele ganhou seu apelo.
Porém, na audiência de nova sentença, o juiz recebeu a informação de que o Richard tinha falsificado aquela carta. Portanto, ele tinha forjado evidências, o que é crime. Por causa disso, ele foi novamente sentenciado a 90 anos de prisão. E isso fez com que estendesse sua sentença em mais 15 anos do que ele já tinha sido condenado inicialmente. Ou seja, admitir que ele tinha falsificado a carta não ajudou a Sarah e prejudicou o próprio Richard. Agora, voltando para a situação ali da Sarah, tudo isso significava que uma das evidências que foram utilizadas para incriminá-la era bem questionável. Mas não apenas essa evidência era questionável, mas também o testemunho do Floyd. Em 2009, enquanto ajudava a jornalista Steve Miller com a pesquisa sobre o caso da Sarah, o ex-promotor Larry, que atuou no julgamento contra a Sarah, tomou conhecimento da existência de uma lista de informantes escritas pelo Floyd e dada ao investigador do caso, o Ken Martinez. Nessa lista, o Floyd, que na época estava esperando a sua sentença, se ofereceu para fornecer informações contra 17 pessoas diferentes além da Sarah. Isso indicava que o Floyd estava disposto a testemunhar contra qualquer um para conseguir um acordo para uma pena menor. E uma dessas pessoas que estava na lista era a Sarah. E isso colocava em dúvida toda a sua credibilidade. Afinal, será que o testemunho dele tinha sido verdadeiro? Ou então ele tinha planejado tudo e inventado que a Sarah havia confessado aquele crime em troca de uma pena menor. Essa lista estava em posse do detetive do caso desde a época do julgamento. Porém, estranhamente, ela não foi apresentada nem para a defesa e nem para a promotoria. Essa descoberta só foi feita apenas 7 anos após a condenação da Sarah e fez com que o promotor Larry acreditasse que a Sarah realmente não recebeu um julgamento justo. Então, o promotor Larry, que havia condenado a Sarah, havia ajudado a condenar a Sarah, agora tinha voltado atrás. Em uma entrevista, ele disse que se tivesse visto essa lista, nunca teria colocado Floyd para testemunhar contra a Sarah. Ele se arrependeu tanto da sua tese de acusação que, em maio de 2012, ele entrou em contato com a mãe da Sarah e prometeu ajudá-la a consertar as coisas. Porém, era tarde demais. Enquanto tudo isso acontecia do lado de fora da prisão, a Sarah era considerada uma prisioneira modelo. Ela trabalhou e ela ajudou outros detentos com suas apelações e ela conseguiu fazer muitos amigos na cadeia. Porém, em determinado momento, ela começou uma rede de contrabando. A Sarah começou a se relacionar com outra presidiária durante um tempo, chamada Jamie Long. Essa presidiária acabou sendo solta e ela continuou fazendo visitas frequentes para Sarah. Nessas visitas, ela levava antihistamínicos para que a Sarah vendesse dentro da prisão. A Sarah também teve a ajuda de um guarda da prisão chamado Scott Spittler, e ela usava todo esse dinheiro que conseguia para entrar com novas apelações no seu caso. Em abril de 2007, a Sarah apresentou uma petição de habeas corpus. Em setembro de 2008, em um julgamento final, sua petição foi rejeitada. Uma vez que todos os seus recursos foram esgotados, ela acabou perdendo suas esperanças. Segundo suas próprias palavras, ela falou que escolheu criar sua própria justiça. Ela falou que já tinha cumprido o suficiente da sua sentença nessa altura, então ela começou a planejar sua fuga da prisão. Na verdade, o plano da Sarah começou com ela seduzindo esse guarda que a ajudava, o Scott. Ele era um homem casado e com filhos, mas mesmo assim, ele começou a se relacionar com a Sarah. E, inclusive, ele começou a auxiliá-la ali com um plano de fuga. Ele conseguiu contrabandear um celular para dentro da prisão para entregar para Sarah, para ajudá-la no plano de fuga, e continuou ajudando ela a contrabandear drogas para vender para outros presos. Mas para ajudá-la realmente com a fuga, ele acabou cobrando $15 mil dela. No dia 4 de agosto de 2008, conforme o combinado com o Scott, a Sarah foi ao ginásio da prisão. Lá, o Scott deu a ela as roupas normais para que ela tirasse o uniforme de prisioneira. Ela então trocou de roupa nessa salinha escondida e seu uniforme ela conseguiu colocar acima das placas do teto. Ela então saiu do ginásio da prisão em direção a uma área onde os veículos da prisão eram abastecidos e o Scott, que estava trabalhando na função de transporte de presos, estava lá abastecendo uma van. Ele então pegou a Sarah e falou que ela entrasse na van e se escondesse embaixo do assento. Ele então dirigiu até o portão de saída e usou uma tática para que o guarda da porta não revistasse a sua van. Ele sabia que se ele saísse da van e caminhasse até a guarita, o guarda não iria revistar a van. Então ele fez isso.
Assim que ele conseguiu sair dos portões da prisão, o Scott dirigiu até um estacionamento de visitantes do presídio e lá a Jamie Long estava esperando pela Sarah. A Sarah então entrou no carro da Jamie e elas dirigiram em direção a Indianápolis até uma casa onde a Sarah ficaria escondida. Mas claro que não demorou muito para perceberem que a Sarah havia fugido. A contagem noturna dos presos revelou que a Sarah estava desaparecida e a prisão foi imediatamente colocada em bloqueio de segurança máxima. Como aquela era uma prisão de segurança máxima, logo saiu em todos os noticiários sobre o fato de uma prisioneira ter conseguido fugir de lá. E o rosto da Sarah Pender estava em todos os noticiários. Enquanto isso, ela cortou e tingiu o cabelo, e ela planejava sair de Indiana o quanto antes para não ser reconhecida. Ela então se encontrou com vários ex-presidiários que conheceu enquanto cumpria pena na prisão e todos ajudaram a Sarah a se esconder. Mas ela precisava mesmo agora era de dinheiro para conseguir sair do estado. Então um amigo acabou apresentando a um sugar daddy para que ela conseguisse dinheiro rápido. Esse encontro acabou acontecendo, porém o sugar daddy logo percebeu que a Sarah, que havia sido apresentada como Ashley, estava na televisão como uma mulher foragida. Na verdade, a Sarah havia se tornado a mulher mais procurada da América e ela estava na lista das 15 mais procuradas do FBI. Ele confrontou a Sarah sobre isso e ela admitiu sua verdadeira identidade. Ela contou toda a história do crime para ele e alegou que ela era inocente. Ela pintou ali uma história como se tivesse sido uma vítima do Richard e também do sistema da justiça de Indiana, e ele realmente acreditou nela. Esse homem acreditou tanto nela que ele acabou ajudando a se mudar para Chicago. Ele inclusive arrumou um lugar para Sarah morar e trabalhar. Enquanto isso, as autoridades corriam para tentar encontrá-la o quanto antes. Aquilo era uma vergonha para o Estado e para as autoridades. Uma prisão de segurança máxima ter dado brechas para uma prisioneira fugir em plena luz do dia. Após assistir às fitas de vigilância e consultar todo o registro da guarita, os investigadores identificaram o guarda Scott como cúmplice da Sarah. Ele então foi preso em 5 de agosto de 2008 e ele foi acusado de auxiliar um criminoso e também por má conduta oficial. A Jamie Long também foi presa em 7 de agosto de 2008, depois que o Scott disse aos investigadores que ela era a pessoa que havia buscado a Sarah na prisão. Ela então foi presa por auxiliar uma fuga, um crime de classe C, e foi condenada a 7 anos de prisão. E o Scott foi condenado a 8 anos. Em setembro de 2008, o America's Most Wanted exibiu um episódio que contava a história da Sarah, que era a mulher mais procurada da América nessa altura. Como eu falei, dos 15 fugitivos mais procurados do FBI, a Sarah era a única mulher. Enquanto isso, a Sarah se estabeleceu em um bairro no lado norte, em Chicago, onde ela passou a se identificar como Ashley Thompson. E ela realmente conseguiu ali um emprego como orçamentista para um empreiteiro e estava tentando tocar a sua vida escondida ali. Em 22 de dezembro do mesmo ano, o programa onde contava a história da Sarah acabou reprisando. E dessa vez, um homem que morava no mesmo prédio que ela a reconheceu. 2 horas após o programa ir ao ar, esse homem chamou a polícia. Ele disse que realmente conhecia a Sarah e que ela estava se apresentando como Ashley Thompson. Naquela noite, Sarah Pender foi apreendida. Ela não resistiu à prisão, mas ela tentou negar ser a Sarah. Ela foi enviada de volta para a prisão em Indiana e colocada em confinamento solitário. E ela ficou assim de dezembro de 2008 até 30 de janeiro de 2014. Um total de 1.870 dias. Pouco mais de 5 anos. Só depois disso ela foi devolvida à cela normal. O Scott Spiller foi demitido do Departamento de Correções de Indiana e ele foi acusado de auxiliar na fuga, como eu falei, e após ser sentenciado, ele acabou sendo libertado em liberdade condicional em 2011. Como eu falei, ele era um homem casado e sua esposa, depois disso, acabou se divorciando dele por saber que ele tinha um caso com a Sarah. E a Jamie Long, que também foi acusada de auxiliar a Sarah na fuga e sentenciada a 7 anos de prisão, foi libertada em 2013. Enquanto ainda estava ali no confinamento solitário, a Sarah foi entrevistada pelo Trevor McDonald para um documentário. E ela descreveu como foi toda a sua fuga e ela descreve tudo isso sorrindo. Ela disse que estava sendo castigada em uma cela de confinamento solitário por ter envergonhado o sistema prisional de segurança máxima, ao conseguir fugir de lá com tanta facilidade. Ela alega que funcionários da prisão disse à mãe dela que ela era muito inteligente para aquele sistema prisional.
e por isso ela tinha que ser mantida num confinamento solitário por tanto tempo. Desde que a Sarah voltou para a prisão, ela obteve vários diplomas universitários. Ela trabalha na biblioteca da prisão e se casou com outra mulher em 2022. Sua esposa atualmente foi libertada, porém está lutando contra um câncer terminal. A Sarah hoje espera ganhar sua liberdade e se mudar com a sua esposa para o estado de Washington, para continuar com seus estudos e também para ficar perto da sua família. Ela continua lutando por sua liberdade e agora com o apoio do promotor que a colocou atrás das grades. O Larry Sells afirma que a Sarah não recebeu um julgamento justo. Ele também enfatiza o fato de outra grande evidência, a carta de confissão de Sarah, ter sido uma prova falsa. Em 2023, os alunos da Universidade de Georgetown aceitaram o caso da Sarah para um projeto e eles querem lutar pela liberdade dela e provar a sua inocência. Hoje a Sarah tem 45 anos e já cumpriu 22 anos da sua pena de 110 anos de prisão. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Sarah Pender foi condenada injustamente ou não? Dos 3 pilares usados na sua condenação, 2 foram considerados não confiáveis, que seria a carta e o testemunho do Floyd. Porém, a Sarah admite, que ela comprou aquela arma para o Richard e também admite que descartou os corpos. Então, quais são as chances de fato dela ter saído para uma caminhada naquela noite e seu namorado ter cometido todo o crime enquanto ela estava fora? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.